que essas pessoas possam ser revestidas pelo teu poder, que o Senhor possa fazer coisas maravilhosas na vida delas, Senhor. Dai-nos a tua direção, Senhor, mostra-nos a tua vontade, é o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem desta noite é: Ele sarou. Irmãos, Ezequias, ele era um rei que durante a maior parte da sua vida reinou em obediência a Deus, seguindo a palavra de Deus, obedecendo os ensinamentos do Senhor, assim como era ordenado aqueles que tinham autoridade sobre o reino de Israel, que eles fossem tementes a Deus, que eles fossem obedientes a Deus, que eles servissem ao Senhor. Isso serve para todos nós que conhecemos a palavra, que temos acesso à Bíblia Sagrada. Nós precisamos obedecer ao Senhor. A chave da vitória é a obediência. A chave para você alcançar uma vida abundante na presença do Senhor é você obedecer. A própria palavra do Senhor nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar, porque aquele que obedece, irmão, ele está no nível de comunhão com Deus. Aquele que obedece está próximo, está perto de Deus, está junto de Deus. Então, obediência é algo que é muito bom para as nossas vidas. Eu estou falando da obediência à palavra de Deus. Só, irmãos, que mesmo aqueles que são obedientes, mesmo aqueles que são servos e servas do Senhor, estão sujeitos a passar por dificuldades, estão sujeitos a passar por lutas na vida, por problemas. Assim foi o rei Ezequias. Mesmo ele sendo esse homem temente a Deus e obediente, mesmo sendo rei sobre Israel, ele ainda era de carne e osso, ele ainda habitava no corpo carnal, e ele precisava de cuidados, precisava, como nós, de ter uma boa alimentação, de estar bem fisicamente. Só que ele foi acometido de uma enfermidade, como todos os seres humanos estão sujeitos a serem acometidos por enfermidade. E este rei estava enfermo. E preste atenção que a Bíblia diz que ele adoeceu Ezequias de morte. Como vocês viram aqui no texto, era uma ferida exposta que ele tinha. Dava para ver a ferida dele. Não sabemos onde era a ferida. Não sabemos se era na perna, se era na região do abdômen. Não sabemos se era nas costas. O fato é que ele tinha uma ferida exposta, uma chaga, uma doença, uma ferida que as pessoas podiam ver aquela ferida dele. E provavelmente todas as pessoas que eram acometidas desse tipo de ferida, desse tipo de doença, morriam. Por isso a Bíblia está dizendo aqui que ele estava doente para a morte. Provavelmente as pessoas que ficavam com aquela ferida exposta automaticamente morreriam. Quantas vezes nós já ouvimos as pessoas dizerem assim: olha, o fulano de tal ou a fulana está com a doença tal, está com os dias contados, fulano de tal está em fase terminal, ciclano está quase morrendo, parece que para fulano não vai ter jeito. Daí passam os dias e aquela pessoa falece, porque aquela pessoa já está muito debilitada. Às vezes os próprios médicos mandam a pessoa embora da casa para ela morrer em casa, perto dos parentes. E assim, meus irmãos, é um quadro de quem está doente para a morte, chamado de um doente terminal, aquela pessoa que não tem mais como sair daquela situação. Irmãos, quando nós olhamos com os olhos humanos, nós podemos dizer: não tem jeito, não dá. Mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e a Bíblia diz que não há impossíveis para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Agora, quando você busca Deus, quando você serve a Deus, você fica sempre com aquela esperança. Mesmo que o homem diga que não tem mais jeito, mesmo que as mulheres digam que não tem mais jeito,
foi pior do que um simples ser humano dizendo para ele que ele iria morrer. Foi pior do que se ele tivesse ouvido essa notícia da boca do médico. De repente, meus irmãos, entra no palácio, entra na casa de Ezequias, um homem usado por Deus chamado Isaías. Isaías, ele era um profeta de Deus, ele era alguém que o Senhor falava por intermédio da boca dele. Só para você entender, Isaías, ele escreveu sobre o Cristo, sobre o Filho de Deus, milhares de anos antes. Tal era a revelação que Deus entregava para ele. E Deus deu uma missão para Isaías. Isaías entra pelo palácio, entra pela casa de Ezequias com uma palavra que vinha de Deus. Ninguém duvidava do profeta Isaías. Todo mundo sabia que quando Isaías abria a boca, era Deus que estava falando. Não dava para sair. E a palavra era essa. A Bíblia diz aqui que ele chegou, Isaías veio a ele e disse: assim diz o Senhor. Não era a palavra de Isaías, mas era a palavra de Deus na boca de Isaías. O profeta é aquele que ouve a voz de Deus e transmite para as pessoas que precisam ouvir a voz. A Bíblia diz aqui: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías deu esta palavra: ordena a tua casa, coloca a tua casa em ordem, porque você não vai viver, mas você vai morrer. As mesmas portas que Isaías usou para entrar, para chegar até o leito, para ir até a porta, ao lugar onde aquele homem estava, onde Ezequias estava, foram as mesmas portas que ele usou para sair. Ele entrou pelas portas abertas, deu a notícia e saiu pelas mesmas portas e foi embora, dizendo: coloca a tua casa em ordem, porque você não vai viver, você vai morrer. Vai se despedir da sua família, vai se despedir das pessoas que trabalham com você, porque essa doença que você tem é para a morte. E Deus é que mandou dizer: irmão, presta atenção, se ouvir isso da boca dos médicos já é difícil, se ouvir isso da boca dos parentes já é difícil, se ouvir isso da boca dos amigos é difícil. Imagina ouvir da boca de Deus, o próprio Deus que está falando assim: olha, você vai morrer, você não vai viver. O profeta Isaías era um homem de Deus, então ele não ia mentir, ele trouxe a palavra certa. Então o que nós podemos fazer? Se Deus falou que vai morrer, a maioria das pessoas diria assim: tá bom, já que é a vontade de Deus, então eu vou morrer. Acabou, está encerrado. A maioria das pessoas, ela ouve a palavra e fala: tá bom, já que é para ser assim, então não tem mais jeito. Só que preste atenção na reação de Ezequias. Ezequias, ele estava acostumado a orar. Ezequias conhecia a palavra de Deus. Ezequias era um rei temente a Deus. Ele ouviu aquela palavra que veio da boca de Deus e ele foi fazer o quê? Ele foi falar com Deus. Irmãos, muitas pessoas, elas chamam alguém para orar por elas. Estava ali presente o profeta Isaías, que já tinha saído. Ele poderia ter falado assim: ô profeta, você pode fazer uma oração por mim? Ele poderia ter chamado outros profetas, chamado sacerdotes e dito assim: olha, eu quero que vocês orem por mim. Mas ele não fez isso. Ele tomou a decisão naquela hora, naquele segundo, naquele momento. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Irmão, a quem você recorre primeiro? Ainda que a palavra tenha vindo de Deus dizendo para ele que ele ia morrer, ele não deixou de falar com Deus, ele não deixou de orar. Ainda que ele ouviu a profecia, ele não deixou de orar. Ainda que ele ouviu a palavra contrária, ele não deixou de orar. Ainda que ele ouviu que não ia mais viver, ele não deixou de orar. Irmãos, o que faz você alcançar a resposta que vem do céu da sua vida é você ter um contato direto com Deus. Irmãos, Deus, ele mandou o recado, mandou a palavra pelo profeta, mas Ezequias tomou aquela decisão de ele orar e ele falar com Deus. Ele ouviu o que Deus tinha para falar para ele, mas ele
Naquele momento ele virou o seu rosto para a parede e falou: agora, Senhor, sou eu que vou falar contigo. Ouça a minha voz. Irmão, a coisa mais importante que você precisa fazer depois de ouvir a palavra de Deus, depois de conhecer a palavra de Deus, é você ter os seus momentos de oração diretamente com Deus. É o seu momento de virar o seu rosto para a parede. Isso significa você ter o seu momento a sós com Deus, aquele momento onde você pede a Deus, onde você conversa com Deus e você saber que Deus está perto de você também. Deus não virou as costas para você, muito pelo contrário. Se você ouviu notícias ruins essa semana, se você ouviu notícias ruins a semana passada, Jesus, ele disse assim: ide e pregai as boas notícias, porque a palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. Irmãos, chegou a palavra contrária, chegou a palavra que não vai dar certo, então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar os nossos problemas nas mãos de Deus, vamos colocar as nossas dores nas mãos de Deus, vamos colocar as nossas dificuldades nas mãos de Deus. Deus está aqui para ouvir a tua oração. E Deus está lá na tua casa também para ouvir a tua oração. Se o problema acontecer no ônibus, Deus também estará para ouvir a tua oração. Aonde você estiver, seja no seu quarto, seja na cozinha, seja no quintal, seja na rua, Deus está pronto a ouvir a tua oração. Porque as coisas elas não mandam recado, elas acontecem. Aconteceu, chegou a palavra, e veja que atitude maravilhosa. A oração dele foi assim: Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. A oração dele foi uma oração bem curta. Vamos repetir a oração? Por favor, diga assim comigo: Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Foi só isso. Olha que oração pequena, meus irmãos. Preste atenção, que oração simples aquele rei fez. Talvez não demorou ali, olha aqui, deu um minuto, poucos segundos de oração, e ele começou a chorar. As lágrimas começaram a descer dos seus olhos, e ele chorava poucos segundos, irmãos. Vamos dizer que isso durou um minuto e meio, foi muito rápido, e de repente o profeta Isaías, que já tinha saído do salão onde ele estava no meio do pátio, já indo embora para sua casa, ou na direção onde Deus estava mandando ele. A Bíblia diz aqui que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias. Não demorou para Deus responder. Deus respondeu praticamente na hora. Poucos minutos depois, Isaías acabou de trazer uma palavra que era uma palavra de morte, e agora Deus diz para ele assim: olha, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo. Veja a palavra que o Senhor diz agora: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Aleluia. Irmãos, o nosso Deus ouve orações. Ele ouve orações. Quando você ora, quando você pede, quando você busca Ele ouve. E detalhe, Ele também vê. Ele disse: ouvi as tuas lágrimas. Ouvi a oração e vi as lágrimas. Ouvi a oração e vi as lágrimas.
buscar a Deus, irmão, pode se preparar, porque Deus ouve e Deus vê. Ele sabe aquilo que você está pedindo. Ele conhece o teu sofrimento, a tua dor. Ele sabe o que é que você tem no seu corpo. Ele sabe o que é que você sente, porque as lágrimas removam a tristeza. Deus percebeu o sentimento de Ezequias. Deus ouviu a voz de Ezequias. E a Bíblia diz aqui: eis que eu te sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Em 3 dias você vai estar com a saúde restaurada. Foi o que Deus falou. Em 3 dias você vai estar com a saúde restaurada. E ele disse assim: olha, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Irmãos, que coisa extraordinária! A bênção de Deus se ampliou. Irmãos, a bênção de Deus se ampliou. Veja bem, vamos voltar à oração. Ser servido de te lembrares que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Peraí. Ele não pediu cura, ele não pediu livramento, ele não pediu nada, ele somente orou ao Senhor. E foi Deus que decidiu curar, e foi Deus que decidiu restaurar o reino de Israel, libertar o reino de Israel do rei da Síria. Foi Deus que decidiu abençoar toda a nação de Israel através da oração que Ezequias fez. Irmãos, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Às vezes você deseja algo, você quer algo, Deus quer algo muito melhor para você. Deus quer fazer algo muito maior na sua vida, porque a vontade de Deus é soberana em nós. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter contato com Deus. E quando Deus continua fazendo as promessas, ele disse para Isaías: toma uma pasta de figos e coloca sobre a chaga. E eles fizeram isso, colocaram assim aquela pasta de figos em cima da ferida, em cima da doença, e a Bíblia diz que ele sarou pelo poder de Deus. Ezequias sarou pela cura divina, Ezequias sarou pelo milagre de Deus, Ezequias sarou porque Deus é todo poderoso para curar, para libertar, para livrar. Se você confiar em Deus, Deus vai fazer. Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Como que o Senhor pode me dar um sinal? E disse Isaías: isso te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus? Irmãos, esses 10 graus aqui simbolizam, dentro daquele relógio, que era a medida do tempo, 5 horas. O profeta Isaías disse assim para Ezequias: você quer que Deus adiante o tempo em 5 horas, ou que Deus regrida o tempo em 5 horas atrás? Olha o milagre que Deus pode fazer: adiantar o tempo ou voltar o tempo, adiantar o tempo ou voltar o tempo. Isso é algo extraordinário. Deus mostrou para ele o quanto ele é o Todo-Poderoso. Ele estava resolvendo uma
Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha determinado no relógio do sol de Acás. Ou seja, ela voltou 5 horas atrás. O tempo voltou na presença de Ezequias, na presença de Isaías, porque Deus é Deus modelo. Ele é Deus que cura, Ele é Deus que liberta o seu povo, Ele é Deus que faz maravilhas. O que você precisa fazer? Você precisa ter a sua busca pessoal com Deus. Você precisa fazer a sua oração. Pastor, eu sei orar um pouquinho mais aqui. Será que você vai orar menos que Ezequias? Ezequias orou aqui, ó, oração por lá, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Pronto, foi só essa oração. Foi só essa oração. A Bíblia diz que subiu um publicano até o templo e ele batia a mão no peito e dizia: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E ele desceu justificado. Ele falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. O que você tem que fazer? É dirigir o seu pensamento a Deus, é dirigir a sua voz a Deus, é dirigir todo o seu ser a Deus, e Deus está te ouvindo. Se você tiver que chorar na presença de Deus, chore. Deus vai contemplar as suas lágrimas, porque Ele é o Todo-Poderoso nos céus e na terra, e a presença de Deus está em todos os lugares. Por favor, coloque as suas mãos para o seu coração. Amém, Jesus. Feche os seus olhos agora. Pai Todo-Poderoso, o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. O Senhor é o Deus que operou na vida do rei Ezequias. O Senhor é o Deus que disse que ele morreria e em seguida o Senhor lhe deu uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma